Bom dia, queridos alunos. Na nossa aula de matemática de hoje, vamos começar com correção sobre o assunto de subtração que eu passei no último vídeo da página 61 e 62 do nosso livrinho de matemática. Vamos lá. Na primeira questão, ele diz o seguinte: observe a operação de subtração e circule apenas o termo indicado em cada alternativa. Ele dá um exemplo: 8 menos 2 igual a 6, onde o 8 é o minuendo, o 2 o subtraindo e o 6, que a resposta chama resto de diferença. Igual eu expliquei no outro vídeo. Na A, ele colocou uma continha, 8 menos 3, que é igual a 5. Ele pede para circular só o subtraindo, que no caso é o número 3. Na letrinha B, ele pede para circular o minuendo. Na subtração, 7 menos 1, 6. O minuendo é o primeiro termo, que é o 7. Na letra C, na continha 2 menos 1, ele pede para circular o resto. O resto é a resposta, que no caso é esse 1. E na letra D, ele pede para circular o subtraindo novamente. Subtraindo é o segundo termo, que na continha 5 menos 4 igual a 1, será o número 4. Na questão 2, ele coloca uns exemplos bem fáceis. Ele colocou alguns desenhos e pede que a gente faça a operação. Na letrinha A, ele colocou algumas bolinhas de água, que no total eram 7 bolinhas de água. 7. Estouraram 2, como vocês podem perceber aí na imagem, a primeira e a última. Se tinham 7 bolinhas e estouraram 2, eu vou contar quantas eu fiquei. Que, ao contar, eu encontro a resposta, número 5. Na letrinha B, ele usa maçãs como exemplo. Ele desenhou 8 maçãs, depois foram mordidas ou comidas 3 maçãs, e a minha resposta de quantas maçãs ficaram será o número 5. Na letrinha C, ele usou balões. Eram 5 balões, 2 estão vazios, e ele quer saber quantos restaram ainda cheios de ar. Se eram 5, 2 se esvaziaram, restaram 3. Então, essas são as subtrações da questão 2. Observem no livro de vocês e confiram a resposta. Na questão 3, gente, diz assim: Pedro é um menino que gosta muito de colecionar objetos, mas sempre os oferece aos seus amigos. Coloque nos quadrados a quantidade de objetos que ficarão em suas coleções. A. Ele tem 8 carrinhos, mas quer dar 3. Quantos ficarão? Eu tenho 8, vou fazer aqui o primeiro exemplo. 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai dar 3, ele quer dar 3. 1, 2, 3. Com quantos ficarão? O resto que sobrou será a minha resposta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se ele tem 8 e quer dar 3, ficará 5. Tem 8 selos, mas quer dar 4. 8 novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele quer dar 4 para um coleguinha. Quantos vão ficar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vou contar quantos ficaram. 1, 2, 3, 4. Então, se ele tem 8 e vai tirar 4, vai ficar com 4 ainda. Se ele tem 7 palitos e quer dar 2, 7 palitos, vou fazer barrinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai dar 2 palitos. 1, 2. Vamos ver quantos ficaram. 1, 2, 3, 4, 5. Se ele tem 7 e vai dar 2, ficará com 5. Letra D. Tem 5 canetas, mas quer dar só uma. Quantas ficarão? 5 canetas. Desenhar bolinhas novamente, porque não se desenhar caneta. 3, 4, 5. Se ele tem 5 e vai tirar uma, ele ficará com 4 canetas ainda. Letra E. Tem 9 lápis, mas quer dar 2. 9 lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas ele quer dar 2. 1, 2. Vamos contar quantos ficaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 menos 2 igual a 7. E na letra F, tem 6 livros, mas quer dar só um. 6 livrinhos, ele tem 6 livros.
Vou desenhar aqui 6 quadradinhos representando essa quantidade de livros. 6, ele vai dar um livro. Com quantos livros ficará? 1, 2, 3, 4, 5. 6 menos 1, 5. Na questão 4, ele pede para completar as quantidades que faltam. Ou seja, tenho 2 bombons. Para ter 5, falta. Ele já tem 2 bombons. Já tem 2, quer ficar com 5. Eu continuo contando a partir do número que ele me deu. 2, 3, 4, 5. Esta é a quantidade que me falta. Se já tem 2 para formar 5, faltam 3. Se ele tem 3 bombons, 1, 2, 3, para ter 9, falta. Eu continuo contando a partir do número que ele já me deu, que é 3. Continuo 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é a quantidade que ele quer ficar. Então, eu vou contar quantos ele precisa para chegar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bombons. Se ele tem 4 bombons, 4, quer ter 7. Já tem 4. Eu continuo 5, 6, 7. Essa é a quantidade que falta para ele chegar ao 7, que no caso são 3. D, tenho um bombom. Ele quer ficar com 6. Eu continuo depois do número que ele me deu, que é 1. Depois do 1 vem o 2, o 3, o 4, 5 e o 6. Essa quantidade é que eu vou contar e colocar no quadrinho para saber quantos ele precisa. 1, 2, 3, 4, 5. Se ele tem 1 para chegar no 6, faltam 5. E se ele tem 2 bombons, mas quer ficar com 4, vou contar depois do número que ele me deu. 2, 3, 4. Que faltam 2 bombons. Depois de terem feito toda a correção, a gente vai passar uma atividade para vocês treinarem também um pouquinho mais da subtração, para vocês ficarem cada dia mais aperfeiçoados nessa disciplina. Ó, vai ter a questão 5, que é muito simples, que é só para resolver as continhas. E na questão 6 eu vou dar um exemplo, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma dificuldade. Ó. Ele pede para armar as continhas. No outro vídeo eu falei que a continha pode vir na horizontal ou na vertical. Armar a continha vai ser justamente isso. Pegar o primeiro número e colocar em cima, o segundo número colocar embaixo do primeiro. Sinalzinho da subtração de menos, depois resolver. Para ficar mais fácil, vocês podem contar nos dedos, vocês podem desenhar, não importa a forma. Se eu tenho, pode contar os objetos escolares de vocês, usando lápis de cor, qualquer coisa. Se eu tenho 9, vou desenhar para vocês 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos, vou tirar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A resposta será 3. A atividade que vocês irão fazer da página 63 e 64. Boa atividade, até a próxima.